Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Eu resolvi fazer um vídeo do material explicativo da civilização que nós vamos estudar, não é? Estamos vendo as civilizações antigas, da antiguidade, né? Que basicamente são civilizações que surgiram há 6.000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando das primeiras civilizações do mundo, dos primeiros estados, né? Então nós vimos o Egito em algumas aulas anteriores e agora a gente vai ver a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia, né? Ela tem esse nome, mas ela está classificada onde hoje é o atual Iraque, não é? É no Oriente. Então, aquela região se chamava Mesopotâmia porque a palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer meso, ela é formada por duas palavras, a união de duas palavras, né? Meso e potamos. Mesos quer dizer terra, hipótamos, rios. Então significa literalmente terra entre rios, porque a Mesopotâmia ela está numa estreita faixa de terra entre dois grandes rios que existem, assim como o Egito foi uma civilização que surgiu na margem do rio Nilo. A Mesopotâmia também tinha seus rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a Mesopotâmia surgiu no meio desses dois rios, né? É uma faixa de terra entre esses dois grandes rios, que é o Tigre e o Eufrates. E foi justamente a água desses rios que fez, assim como lá no Egito, a possibilidade dessa civilização crescer, se desenvolver e formar um estado, não é? Os mesopotâmicos eles utilizavam a água do rio tanto para a navegação quanto para a agricultura. E a agricultura, assim como também lá no Egito, eles desenvolveram técnicas de irrigação, técnicas de represamento d'água, técnicas de preservar essa água e de utilizá-la com racionalidade. Então, o rio Tigre e o Eufrates eram considerados deuses também, assim como o Egito. É muito importante a gente perceber que essas primeiras civilizações, elas tinham um respeito muito grande pela natureza, ao ponto de divinizar a natureza. A natureza era considerada divina, sagrada, não se poluía, não se tinha todo o cuidado, porque ali não era um rio, era um deus que dava vida e que dava fertilidade àquela região, uma região muito seca, mas que foi possível o desenvolvimento de civilização exatamente pelo uso dessas águas. Então eles plantaram o trigo, a aveia, a cevada, a oliveira, que é com que se faz o azeite, né? A uva com que se faz o vinho e o vinagre, né? E tudo isso servia também para conservar os alimentos, porque a gente sabe que o vinagre ele tem possibilidade de conservar. É, o uso exatamente de mecanismos muito antigos, mas muito funcionais, como o arado. O arado é um tipo de instrumento que se coloca nos bois ou juntas de bois, e os bois é quem conseguem arar a terra, né? Deixar a terra mais fofa para justamente receber sementes e desenvolver a agricultura. É, os mesopotâmicos são considerados também o primeiro povo a inventar uma escrita, uma forma de escrita. Assim como os egípcios tinham a escrita hieroglífica, né, que era aquela escrita de símbolos e que era vertical, não era horizontal como a nossa escrita hoje, que ela é deitada, ela é em pé, né, a escrita egípcia. A escrita mesopotâmica da mesma forma. Então, a partir dessa escrita, foi que se conseguiu também registrar muita coisa da história deles, né? E eles criaram um tipo de escrita chamada escrita cuneiforme. Chama-se cuneiforme porque a forma dessa escrita era escrita em forma de cunhas. O que é isso? Eles afiavam um bastãozinho de madeira, como um lápis, fazia uma ponta assim transversal, e na argila mole eles faziam placas de argila, placas de barro, e aí eles iam fazendo, colocando os símbolos com a pontinha desse bastão.
E aí, ali eles faziam cálculos, eles faziam o registro das coisas, né? E foi possível registrar também a história, registrar as pessoas, colocar os nomes, fazer os registros, enfim. Então, a escrita cuneiforme é uma das escritas mais antigas do mundo, foi inventada pelos mesopotâmicos. É, Além da escrita cuneiforme, a partir do momento em que eles puderam registrar as coisas de forma escrita, essas civilizações elas criaram o primeiro código de leis da história, né? Então, a partir do momento em que eles organizaram a forma de poder, que lá era governado por dois reis, é tanto que se chamava de diarquia, dois reis, né? Não era um rei só, um soberano só, como no Egito era um só, o faraó, que era considerado Deus encarnado, né? Ou os deuses, né? Cada faraó era um dos deuses. Eles lá eram organizados por dois reis, é tanto que se chamava de diarquia. E os mesopotâmicos criaram o primeiro código de leis, ou seja, foi o primeiro povo a inventar regras de convivência, porque o que são as leis? Na verdade, as leis é o que tem os direitos e os deveres, o que é que você tem direito e aquilo que você tem que fazer, o que você tem que cumprir. E lá, todo o código de leis era baseado em uma única lei chamada Lei de Talião. Ou seja, a Lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente. Então era uma lei bem severa, que na verdade todos os crimes eram punidos conforme aquilo que era praticado. Um exemplo, as pessoas que roubavam pela lei de Talião, elas quando fossem pegas e julgadas, elas seriam julgadas pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então se ele roubou com as mãos eram decepadas. Se a pessoa falou uma coisa, uma infâmia, ou alguma coisa relacionada de mal ao governo, ou qualquer coisa desse tipo e era julgado, aquela pessoa tinha a língua cortada. Aquela pessoa, por exemplo, feriu uma pessoa e cortou um braço, então a lei aplicava-se que ela perdesse um braço. E todo o Código de Leis era baseado dessa maneira, era uma lei muito severa e que muitas injustiças também eram cometidas, porque nem sempre a pessoa que é julgada cometeu de fato o crime, né? Então não tinha perdão, era a lei, era toda baseada, a partir do crime se via a punição. É, os mesopotâmicos, eles também criaram a primeira forma de correio da história. Então isso é muito importante, porque eles copiaram os persas que a gente vai ver depois, é outra civilização. Eles, de certa forma, em todo lugar do reino, em todo o território do reino, tinha pessoas que ficavam num posto, num lugar, esperando exatamente correspondências. Ele era pago para ficar ali esperando a correspondência. Então, quando alguém mandava uma correspondência, então ia-se a cavalo, um portador levando aquela mensagem e deixava num posto, aquela pessoa do posto pegava a cavalo, levava até o outro posto e assim sucessivamente até a mensagem chegar onde deveria chegar. E isso foi muito interessante porque deu a eles a possibilidade de governar bem o reinado, né? O império. Tem um outro dado curioso também dos mesopotâmicos, é que eles criaram prédios ou construções monumentais. Assim como os egípcios construíram as pirâmides, eles criaram formas monumentais de construção, né? Entre essas formas tem uma que se chama os zigurates. Zigurate era uma forma de você construir, era quase como uma pirâmide, só que era em degraus. Vários degraus, e cada degrau era um andar do prédio. Então eles faziam prédios imensos de 30, de 20 andares, com essas plataformas uma sobre a outra. Era quase como uma pirâmide, só que era em degraus. E geralmente eles eram famosos porque houve um rei na Mesopotâmia chamado Nabucodonosor. A Bíblia cita Nabucodonosor. Era um grande líder de lá da Mesopotâmia. E Nabucodonosor foi quem incentivou a criação de zigurates ao ponto de que ele construiu dos mais altos que existe com uma coisa que eles chamavam de jardins suspensos, porque eram prédios lindos em forma de pirâmide
cada uma acima da outra, e nesses terraços eles construíam jardins, eles plantavam árvores mesmo. Então, de longe você via era aquele prédio monumental cheio de camadas de jardins, né? Ao ponto de que a Bíblia cita que Nabucodonosor mandou criar um imenso zigurate que ficou conhecido como a Torre de Babel, né? Que tem esse episódio na Bíblia, depois vocês podem dar uma pesquisada. Da Torre de Babel, que ele quis construir um imenso zigurate. E o, 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 esse rei, ele ficou famoso, assim como outros, como Hammurabi, que é o próprio rei que criou o Código de Leis. Também é outro rei famoso da Mesopotâmia. Eles acreditavam em vários deuses, né? Também assim como o Egito, eles cultuavam vários deuses, cada deus ligado à natureza e às coisas da vida humana. Então existiam deuses para a guerra, deuses para a paz, deuses para a razão, para a sabedoria, deuses da morte. Então cada elemento da vida era dedicado a um desses deuses que eles adoravam. E tiveram uma arte fenomenal. Também a criação de altos relevos, né? As paredes, alto relevo é aquele tipo de pintura que não é bem uma pintura, é uma escultura que você, quando passa a mão, você sente mais gordinho, né? As figuras são protuberantes, elas saem da superfície, então não é uma coisa lisa como a pintura que fica pregada à parede, ela é estufada, é para fora. Então isso também foram eles que inventaram grandes construções em pedra, grandes construções em granito, e eles foi quem inventaram a técnica do tijolo cozido. Fazer o tijolo de barro, cozinhar, porque depois que ele passa pelo processo de cozimento é que ele fica duro. Então, esse tijolo que a gente usa até hoje nas nossas casas, que é feito de barro e que é cozinhado, esse tipo de técnica a gente deve à Mesopotâmia. Por hoje a gente fica por aqui, vocês vão complementar essas informações através de pesquisa na internet e através da pesquisa no próprio livro, tá bom? Qualquer dúvida, vai deixando no nosso grupo, na aula, e a gente vai conversando. Um abraço.